tudo bem? Bom, vamos contar aqui para vocês agora um pouco da nossa história em relação a como que esse time se formou e o porquê que a gente teve a ideia de criar esse projeto, esse canal. E vamos responder uma pergunta que tá todo mundo fazendo, que é o porquê do nome Apartamento 5C. Fala galera, eu sou Paulo Fernandes, engenheiro civil, atleta de crossfit, tenho 31 anos. Bom, meu nome é Caduque, não, mentira. Meu nome é Caroline Duque, eu tenho 31 anos, sou advogada e empresária. Meu nome é Larissa Carpini, eu tenho 23 anos, sou nutricionista. Eu sou Estela Mayumi, tenho 31 anos e sou arquiteta. Comecei o CrossFit em 2016, já tem 7 anos que eu treino. Comecei numa outra academia, depois em 2017 eu vim aqui para Cross São Caetano e onde eu treino até hoje com essa galera maluca aí. Eu treino CrossFit há 6 anos, comecei lá em 2017. Eu tava muito gordinha, com a vida de adulto e tudo mais. Eu acabei parando para poder estudar. Teve uma apresentação na faculdade de outro box que eu treino, a Triple. E eu fiquei tipo, meu Deus, eu preciso fazer esse negócio. Porque eles foram fazer uma apresentação e andaram de ponta cabeça e tacaram o peso pra cima. E foi uma loucura e eu falei, eu quero fazer isso. Aí eu fui, marquei uma aula experimental no auge da minha gordice, né? Eu tinha tipo 90 quilos, eu não tava conseguindo fazer nada na vida. Aí comecei, fiz um dia, 2 vezes na semana. Quando eu percebi, eu já tava treinando todo dia, de sábado e domingo. Eu sempre fui uma pessoa que pratiquei bastante esportes. Eu cheguei a fazer um intercâmbio no meu último ano do ensino médio e eu pratiquei atletismo lá, cheguei a competir um pouco. Quando eu voltei do meu intercâmbio, eu voltei a treinar musculação numa academia que era aqui perto, só que eu ficava muito entediada, porque eu tinha acostumado com um esporte um pouco mais dinâmico. Lá tinha um personal que ele fazia tanto crossfit quanto a musculação. E aí ele me indicou vir fazer uma aula experimental aqui no box, na São Caetano, que eu nunca mudei de box, tô aqui desde o início. E aí na primeira aula experimental, eu lembro que eu já adorei, porque teve rope climb na primeira aula. E quando eu era pequena eu fazia circo, então eu sabia subir em tecido. E aí eu lembro que eu já subi a corda na primeira aula, e aí todo mundo ficou impressionado, aí eu gostei de se sentir assim. E aí eu já quis me matricular, eu já fechei o plano logo de 18 meses. Bom, eu comecei o CrossFit em 2014. Eu conheci o CrossFit através do Lucas, o meu noivo. Ele era meu professor na academia, eu sempre gostei muito de treinar. E aí eu tava na academia, na musculação, tava cansada de fazer aquelas séries intermináveis. E o Lucas era meu professor, e naquela época a gente não era namorado, tá? Ele era só meu professor. Pedi pra ele, eu falei assim, eu falei pra ele assim, pô, tem alguma coisa de diferente que eu possa fazer? Porque eu tava cansada. Ele falou, pega a corda, vamos fazer 10 saltos de corda aqui, aí depois você vai pra esteira, e aí você faz 10 burpees, eu nem sabia o que era burpee na época. Comecei a fazer uns circuitos dentro da academia, e aí ele virou pra mim e falou assim, esses treinos que eu tô te passando, existe um lugar específico que se chama CrossFit. E aqui em São Paulo tem poucas unidades, mas eu acho que vale a pena você conhecer, pra você fazer uma aula experimental. E aí eu falei pra ele assim, cara, é isso que eu quero, eu amei e eu quero me inscrever. Depois de uns 4 meses, eu falei com o meu coach, o meu primeiro coach, que é o Diogo, Lucas e ele trabalhavam juntos. E ele falou, tô abrindo um box, vai ficar lá perto do Metrô Saúde, bora lá conhecer. Então, em 2015, comecei na CrossFit Saúde e fiquei lá até esse ano. A primeira pessoa que eu conheci foi o Paulo. Na verdade, desde o primeiro dia, acho que eu comecei a treinar aqui em 2017, o Paulo já treinava. Depois eu conheci a Estela. A gente se conheceu na pandemia, que a gente treinava LPO. E a Ká,
A gente se conhecia de Instagram. De Instagram, mas em competição. Em competição, mas nunca tinha se conhecido assim, de conversar. E aí no fim de 2021, eu e o Paulo, a gente tava conversando a respeito de montar um time, e aí faltava uma menina. E aí a gente pensou, vamos chamar cá, né? A gente sempre vê lá no Instagram e tal, treinando, treina bem. Conheci o Paulo ano passado, né? No final do ano passado. Foi lá na Indianópolis. Eu fui fazer um treino lá com o pessoal. Ele falou, vai um dia lá em São Caetano fazer um treino com a gente. Ele me contou que fazia o horário da madrugada. E aí eu também treinava às 6 da manhã, nunca tinha encontrado ninguém que treinasse esse horário. E a gente combinou de treinar, aí foi quando eu conheci a Ká. A gente se deu bem. E aí eu falei, por que não começar a ver se eu consigo treinar aqui na São Caetano, né? Porque eu moro no Ipiranga, não é tão longe da minha casa. E eles treinavam o mesmo treino que eu, né? Da Hércules. E aí deu certo, comecei a treinar aqui e aqui estou. No meu trabalho, eu tive alguns problemas de ansiedade e tal, e eu precisava fazer algum tipo de atividade física. E eu conheci o CrossFit, ali na rua Niterói, no centro de São Caetano, que era próximo do meu trabalho. Fui lá, fiz uma aula experimental, adorei. Falei, caraca, que isso aqui é legal. E peguei gosto pelo negócio. Até um certo dia, o coach que eu tinha lá, chamado Nelson, ele perguntou se eu queria participar de uma competição. Competição? Como que funciona isso? Nem sei nem sabia que CrossFit tinha competição e tal. Falei, mas vamos lá, eu topo de ir. A gente foi de iniciante e não classificou nem pra final, porque pra final classificava 20. A gente não conseguiu passar nem pra final. Nem sabia que existia ainda tênis próprio pra CrossFit, de Mizuno no pé e tal. E fomos evoluindo, curtindo, até que chegou uma hora que eu tava estagnado. Até um dia que a Larinha, que é integrante aqui do nosso time, vocês conhecem, a gente teve uma ideia de treinar junto. Ela falou, vamos fazer uma planilha junto comigo e tal. Eu falei, não, demorou, vamos. Aí a gente começou a treinar todo dia, 7 horas da manhã, eu e ela. Peguei gosto por competir. Você percebe que nunca chega num limite, você sempre tem o que melhorar. Eu nunca pensei em competir, levar a vida de atleta e tudo mais. Eu sempre gostei de competição para conhecer pessoas. Eu ia para me divertir, para conhecer, para conversar, para usar roupa. E aí o Paulo e a Lara me convidaram para ir para a seletiva do TCB. E eu falei, meu Deus, eu não tenho condições disso, nunca imaginei. E daí em diante que a gente falou, eu vou tentar, eu comecei a fazer planilha. E daí pra frente as coisas foram acontecendo. A gente conseguiu vaga no TCB, tô sendo maluca participando de um monte de coisa individual, até fora do Brasil a gente vai. Eu fui começar a entender que tinha competição de CrossFit, na verdade, quem me contou, acho que pela primeira vez foi o Paulo, porque ele tinha até me convidado para fazer uma competição com ele, um Brazilian. Eu acho que foi alguma coisa assim. E eu nem sabia como que era as dinâmicas ainda das competições. Foi aí que eu fui começar a ter um interesse. Eu comecei a assistir todos os CrossFit Games no YouTube, o Open. E eu falei, um dia, eu penso grande, um dia eu quero estar lá. Bom, em 2017, eu tinha um parceiro de treino, o Cadu. Eu já tinha ido assistir uma seletiva, eu já tinha ficado muito maravilhada com aquele mundo. Foi até em Santo André, na época que eram seletivas regionais por bairros, assim. E aí o Cadu falou, vou me inscrever. E aí, quando eu vi ele dentro da arena, eu falei, cara, virei pro meu coach e falei, Diogo, é isso que eu quero ano que vem. Eu quero estar aqui na seletiva tentando entrar pro TCB, Torneio CrossFit Brasil, que é o maior aqui do país. E eu tive que aprender tudo do zero, né? Não fazia ring muscle up, não fazia handstand walk. Eu conheci o Paulo. Um momento marcante. Então, eu conheci o Paulo foi 2021? 21? Foi 21, era pandemia também. Fui treinar em algum box que eu vivia passeando. City Wolves. A City Wolves, né? Lá com o Marcelo. E uma amiga minha convidou pra ir treinar a Larissa Murad. E ele estava lá, aí ele viu que eu era muito forte e eles me chamaram de Eu e a Ká, a gente... Brigaram. A gente se matou. Nossa, teve uma treta no começo. Se começo. conheceram antes de mim, depois trataram. Que a gente brigava pela amizade Porque do ela Paulo. era só uma menina no time. Daí entrou eu,
que sou um menino mais menina. Não, pior que Ela ficou com ciúmes, mas 2 dias antes do TCB, você lembra? Ó, o negócio é o seguinte, se você não melhorar, eu vou largar tudo e vou embora. Ou a gente vai ser amiga, ou a gente vai ser amiga, ou a gente não vai pro TCB. E depois disso a gente melhorou, né? Agora estamos no time. Deu tudo certo. Cara, pra conciliar o meu trabalho com os treinos, não é fácil, assim, é bem complicado. Porque assim, eu acordo todo dia às 5h15 da manhã, faço meu café, corro pro box, treino ali até umas 7h30 da manhã, volto pra casa, trabalho, o meu trabalho é híbrido, né? Então eu volto pra casa, faço o que eu tenho que trabalhar, minhas reuniões, faço muita reunião, almoço, à tarde, passo trabalhando também, se precisar de visitar alguma obra eu visito. No final do dia eu volto pro box para fazer uma segunda sessão de treino, porque nunca consigo matar todo o treino numa única sessão. E tem outra questão, no meu trabalho às vezes eu tenho que realizar algumas viagens para visitar obras e tudo mais, então todo lugar que eu viajo eu já pesquiso algum box próximo da onde eu vou ficar do hotel. Eu sempre estou tentando me programar o máximo possível para cumprir tudo o que tem durante o dia. Apesar do treino ser um hobby, mas é um hobby que eu levo muito a sério. Eu também não sei como eu consigo conciliar tudo, tá? Às vezes eu me questiono como eu consigo, mas basicamente eu faço tudo mal feito, eu faço, gente. Ela não faz a planilha completa. Mentira. Então basicamente o meu dia é treinar, trabalhar e treinar. Então é esse ciclo que a gente faz. Acordo cedo, venho treinar, deu horário, vou pro escritório, vou trabalhar o dia inteiro. À noite me troco, venho pro box, faço a parte que dá pra fazer. De final de semana, a gente não sou muito de sair e tudo mais. E é isso, a vida é só isso, a vida, entendeu? Eu sou nutricionista, então hoje eu atendo em consultório. Eu tenho essa ambição como atleta também, algo que eu levo muito a sério. Eu divido muito bem a minha agenda com a rotina de treino. Então é os horários de atendimentos de acordo com os horários que eu tenho que ter para treinar também. Como eu trabalho na área esportiva, então eu trabalho muito com o público do CrossFit. Uma coisa acaba levando a outra. Então eu literalmente vivo praticamente o mundo do CrossFit o dia inteiro, porque eu atendo gente do CrossFit, aí eu treino. Eu saio muito cedo de casa. Eu acordo 5 horas da manhã. No dia anterior, na verdade, começa o meu dia, né? Aí eu arrumo minha mala, porque eu passo o dia inteiro fora. Eu tô atualmente num trabalho que é presencial e eu acabo saindo com tudo no carro. Então eu preparo minhas coisas no dia anterior, tanto de roupa quanto de comida, de lanches intermediários. Quando eu faço a entrevista, eu falo desse lado atleta, então realmente é uma parte muito importante para mim. E aí eu acabo conciliando com a empresa para realmente eu ter um horário um pouquinho mais flexível para eu entrar, para conseguir cumprir a planilha, né, pela manhã e deixar o menos de coisa possível para a noite, que geralmente eu acabo chegando meio tarde. É uma rotina bem cansativa, mas é o que faz a rodinha girar aqui da Stella Mayumi, porque a Stella atleta não sobrevive sem a Stella arquiteta. Agora, o porquê do nome Apartamento 5C. Quando eu cheguei já tinha esse nome. Porque assim, a gente sempre usou lá aquele fundinho ali, né, pra treinar, fazer nossa planilha e tudo mais. A Fê, se ela estiver assistindo o vídeo, a Fernanda que trabalhava aqui, ela chegou lá no fundo e você tá achando que é a casa de vocês aqui, isso é um apartamento, não sei o quê. Aí falou, é nosso apartamento, eu gostei disso. E o 5C é porque, sai piadinha de quinta série. De quinta série. E C porque não é quinta A, que a galera, né? A quinta A, não, é quinta C, que é a mais pichuleca mesmo. É a pior, quinta C. Essa Stella vinha, a gente tinha uma ideia, vamos fazer um canal e tal, só que a gente só falava. A Estelinha chegou, já endossou o negócio, eu tenho vontade de fazer um negócio assim, assado. Aí a Estelinha chegou fazendo um negócio acontecer, entendeu? Abraçou a ideia. É organizada, né? Então tudo dá certo. A ideia do canal justamente é realmente para vocês conhecerem um pouquinho mais das nossas histórias, para vocês se inspirarem em cada coisa que a gente conta aqui, né? Para inspirar todo mundo aí do outro lado, nem que seja um pouquinho só, para que tenham uma vida um pouco mais saudável, para vocês verem que realmente a gente também não é nenhum super-herói, a gente também fica cansado,
A gente também acorda cedo, a gente também tem erra nossos nas competições, problemas, né? tem nossas Erramos ansiedades. É muito mais fracasso do que sucesso, pra falar a verdade. Eu acho que nossos destinos, a gente se conheceu aí, foram traçados pra Nossa, aí pra gente colocar tudo isso em prática pra entregar esse conteúdo pra vocês. Então, é tudo feito com muito amor e carinho. E não, vocês vão ver muita competição, pô. Ainda a vai gente ter tem uma muita porrada de competição aí pra coisa. ir. Muita rotina. Pode dar spoiler? O quê? Vai? A gente vai ter algumas viagens aí pra fora pra gente vai competir. É bem legal. Deixa aí nos comentários sugestões de conteúdo, que vocês querem ver mais, se é questão de competição, se é rotina de treino. Pô, isso é muito importante pra saber qual caminho a gente toma, se estamos indo no caminho correto. Legal, exatamente. Então é isso, gente. Obrigada por ter assistido. Não esquece de deixar o seu like no vídeo. Se inscrever no nosso canal. E ative seu sininho e compartilhe com a galera. Volta. Não, mas eu falei nos comentários antes.